Bom, quarta videoaula e o tema é neoplasias benignas epiteliais e de partes moles da boca. A gente resolveu associar esses dois temas numa única videoaula porque é basicamente o que vocês veem dentro da sala de aula quando se une as neoplasias benignas epiteliais e as neoplasias de partes moles da boca em uma única aula. Então, assim, primeira coisa, primeiro conceito que vocês têm que saber, características importantes. O que são neoplasias benignas, né? As neoplasias benignas são aquelas neoplasias que possuem crescimento lento, né? Elas são massas em expansão, né? Com aquele crescimento descontrolado, que não vai cessar após a retirada do estímulo, só que ainda não há infiltração, não há o rompimento pela lâmina basal. Então, ainda é benigno, certo? Não origina metástase, obviamente, porque não há infiltração, não há invasão do tecido conjuntivo. E dois conceitos importantes que vocês têm que saber para entender certas nuances da videoaula. O que é o parênquima e o que é o estroma dentro de uma neoplasia? Estou analisando uma lesão. Quando eu digo parênquima da lesão, eu estou querendo dizer o local onde há células neoplásicas. Quando eu estou falando de estroma, eu estou falando do local em que há o tecido conjuntivo de suporte normal. A gente vai ver que essas neoplasias, todas que a gente vai estudar aqui, todas estão acontecendo principalmente no tecido conjuntivo. Onde eu vou ter estroma é onde eu vou ter parênquima, certo? Parênquima, onde está acontecendo de fato a alteração, onde contém células neoplásicas, e o estroma, onde está normal, onde tem o tecido conjuntivo de suporte. Nevo melanocítico adquirido, primeira lesão. O que é importante? Qual é a peculiaridade do nevo? Bom, gente, o nevo são as nossas famosas pintas, né? Ele tem um desenvolvimento gradual que vocês vão ver lá na estomatologia, que é basicamente a histologia, representa aquilo que na clínica ele está representando, né? Então, as características histológicas basicamente refletem as características clínicas de evolução de um nevo. O nevo, primeiramente, ele começa dentro do epitélio. E aí, na histopatologia, eu consigo ver a alteração dentro do epitélio. E aí, quando ela está só dentro do epitélio, eu vou dizer que é o nevo juncional, porque está só dentro do epitélio, muito próximo à junção entre o epitélio e o conjuntivo, por isso juncional. Esse nevo, essas células, elas começam a evoluir, né? Quando eu tenho essa evolução, eu tenho células alteradas no epitélio e eu vou ter células alteradas para agora o conjuntivo. E aí eu vou dizer que há um nevo composto que está presente tanto no epitélio quanto no conjuntivo. A progressão continua até que esse nevo ele fique só no conjuntivo. Ele sai do epitélio e vai para o conjuntivo. Então, o primeiro estágio está só no epitélio, no segundo ele já está alcançando o conjuntivo, no terceiro ele só está em conjuntivo, ele chega no conjuntivo, e aí a gente chama de intramucoso, quando em mucosa, no caso da boca, e intradérmico no caso da pele, que são as nossas pintas, certo? Primeiro esqueminha para vocês. Nevo melanocítico juncional. Ele está presente apenas... Eu sei que é difícil, no primeiro momento, a gente achar isso na lâmina, que está logo ao lado, mas tente olhar para o esquema. Eu tenho um epitélio e logo abaixo conjuntivo. Epitélio conjuntivo. E eu tenho células névicas, né, aglomerações de células névicas no epitélio, não está no conjuntivo, mas principalmente na junção, principalmente nessas cristas. É o que eu consigo ver basicamente alterações de cor acastanhadas aqui, que são as tecas névicas, as células névicas, né, presentes. Quando eu falo teca névica, é esse aglomerado de células névicas, ok? Então, ele começa a sair do epitélio e ir para o conjuntivo. E há um momento em que eu tenho tanto no epitélio quanto no conjuntivo. E aí eu digo que esse nevo ele é composto. É o que eu estou vendo aqui. Nitidamente ele está no conjuntivo e eu consigo ver ele logo na junção entre o epitélio e o conjuntivo, caracterizando o nevo melanocítico composto. Desculpa, nevo melanocítico intramucoso. O que seria o nevo melanocítico intramucoso? Ele agora só está no conjuntivo, ele não está mais no epitélio. É exatamente o que eu estou vendo aqui. Ele só está dentro do conjuntivo, ele não está mais dentro do epitélio. Ok? Segunda lesão, lipoma. O que seria o lipoma? O lipoma, gente, nada mais é do que uma alteração
no tecido gorduroso, que vai criar uma massa nodular na boca, né? Que pode ser diagnóstico diferencial com muitas lesões, vocês vão ver isso no próximo período, mas essa é uma videoaula que vai frisar muito as características histopatológicas para focar mesmo o estudo de vocês. Então, assim, histopatologicamente, já que a gente está em patologia aplicada, patologia oral, eu vou ter... O que eu tenho no lipoma? No lipoma, eu não vou ver, claro, eu posso ter alguma alteração ou outra no epitélio. Quais são as alterações que a gente pode ter no epitélio? Hiperqueratose, acantose, obviamente as alterações que podem ou não estar lá presentes, mas a alteração que é chave, que vai determinar, está no conjuntivo, porque eu vou encontrar o quê? Vários adipócitos maduros proliferando. E esse parênquima, ou seja, esse local onde estão esses adipócitos maduros proliferando, que tem essas células neoplásicas, geralmente ele está circunscrito por estroma. O que isso quer dizer? O tecido conjuntivo normal cria uma cápsula em volta desses adipócitos maduros, que é a proliferação de células neoplásicas. Estou vendo isso exatamente aqui agora. Eu tenho um epitélio que tem uma certa acantose em alguns locais, tenho uma hiperqueratose nítida, e aí eu vou ver logo aqui, ó, uma proliferação de adipócitos maduros, né? E se eu olhar um pouco mais acima, entre o epitélio e esse parênquima, não há proliferação de adipócitos maduros. Há somente um tecido conjuntivo normal. E aqui eu chamo de estroma e aqui eu chamo de parênquima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, geralmente, na grande maior parte das vezes, o lipoma ele é circunscrito, é uma lesão circunscrita. Quando eu falo de lesão circunscrita, é uma lesão que é circunscrita por tecido conjuntivo normal. Nesse caso, eu tenho um parênquima circunscrito por estroma. Ok? Fechamos lipoma. Essas são as características mais importantes do lipoma. E a gente chega agora no hemangioma e no linfangioma. Juntei os dois aqui para facilitar o entendimento de vocês. O que eu quero de vocês aqui? Que vocês estudem lá no livro, que vocês estudem as aulas que os professores deram, e aqui a gente só revise, né? O objetivo das videoaulas são a revisão do conteúdo. E, claro, facilitando o entendimento de vocês. Mas o hemangioma e o linfangioma são alterações vasculares, né? Em que há proliferação de vasos, tanto em um quanto em outro. Só que há uma diferença de vasos nesse momento. O hemangioma, eu vou ter uma proliferação de vasos sanguíneos. No linfangioma, eu vou ter uma proliferação de vasos linfáticos. Como? Como que histopatologicamente eu diferencio o hemangioma do linfangioma? No hemangioma, eu vou dizer que os vasos sanguíneos, a minha proliferação vascular, nesse momento que a gente sabe que no hemangioma é de vasos sanguíneos, ela estará no interior do tecido conjuntivo. Ops, no interior do tecido conjuntivo, mas não vai estar no tecido conjuntivo? Óbvio que vai estar no tecido conjuntivo, mas ela vai estar mais para o interior do tecido conjuntivo, mais para baixo, né? Mais lá embaixo, mais no interiorzão mesmo. Já no linfangioma, a minha proliferação vascular, que a gente sabe que é de vasos linfáticos, ela estará logo abaixo do epitélio, ou seja, muito acima nesse tecido conjuntivo, mas superficialmente, não no interior. Ela está muito próxima do epitélio, quer dizer o quê? Ela está bem na porção de cima do meu tecido conjuntivo. A gente vai ver isso na lâmina e vai ficar claro. No hemangioma, eu vou ter célula endotelial. Como que é a célula endotelial no hemangioma? Ela é fusiforme, com o núcleo arredondado. Já a célula endotelial no linfangioma, ela também é fusiforme, mas ela tem um núcleo achatado. Tá? É uma boa diferença para vocês saberem se é um linfangioma ou é um hemangioma também, na hora de analisarem as lâminas. Bom, claro que aqui já dei a cola, é um hemangioma, mas percebam que o epitélio está ali, não há alteração praticamente, e eu vejo aqui, ó, que há um tecido conjuntivo basicamente normal, e só depois eu consigo ver a alteração. Uma alteração que é muito mais no interior desse tecido conjuntivo. Se eu aproximar aqui, eu vou ver que essas células endoteliais, elas são células bem arredondadas, caracterizando a célula endotelial do vaso sanguíneo. Já no linfangioma, se eu analisar bem,
a alteração ela é tão próxima do epitélio que ela parece estar invadindo o meu epitélio. Eu quase não vejo conjuntivo se eu ver conjuntivo. É o que eu estou vendo aqui nesse aumento. Está tão próximo do epitélio a proliferação de vasos linfáticos, eu estou vendo aqui linfa, claro, estou vendo também hemácias, mas se eu analisar bem, eu estou vendo células desses vasos mais achatadas, configurando a célula endotelial dos vasos linfáticos. Como está muito próximo do epitélio também, é um linfangioma, certo? Esse aqui é um epitélio que está praticamente sendo amassado pela proliferação de vasos linfáticos. Para fechar a videoaula, a gente tem as lesões de origem neural. O que seriam as lesões de origem neural? São aquelas originadas da célula de Schwann, certo? Em comum acordo, tanto o neurofibroma, quanto o schwannoma, quanto o tumor de células granulares, eles são derivados das células de Schwann. É importante saber que o neurofibroma ele também pode ser originado dos fibroblastos peroneurais. É importante saber também que o tumor de células granulares também pode ser originado pelas células neuroendócrinas. Isso é importante só caso caia na prova e vocês acham assim, não, são só células de Schwann. Não, claro, o schwannoma é só por células de Schwann, mas eu quis dizer que a origem dos três está na célula de Schwann, mas claro que o neurofibroma e o tumor de células granulares podem ser originados por outras células também, já citadas anteriormente. Certo? Fez isso mais como um esquema para facilitar. Pô, eu tenho 3 lesões de origem neural, que é o neurofibroma, o schwannoma, o tumor de células granulares, tem 2 de origem vascular, linfangioma e hemangioma, e tenho outras, lipoma de adipócitos, né, tecido gorduroso sendo alterado aí, e eu tenho a de alteração de nevo, né? Que seria então a do nevo melanocítico adquirido da melanina, em que há as tecas névicas, e aí eu tenho alterações que podem estar no epitélio, no conjuntivo ou nos dois, que foi lá no começo. Vamos ver separadamente cada uma delas. Neurofibroma. Qual é a histopatologia do neurofibroma? Clinicamente, a gente também vai ver uma lesão nodular, porque assim, é muito característico de lesão neural, mas assim, histopatologicamente, eu vou ver o quê? Eu vou ver feixes de células fusiformes, é isso que o Neville descreve. Feixes de células fusiformes que vão estar entrelaçadas com um núcleo ondulado e alongado, certo? E há aí a presença de mastócitos para confirmar o nosso diagnóstico. Como que eu vou ver isso? Primeiro, estou vendo aqui o nosso famoso miojo, para muitos alunos de patologia. Meu Deus, isso é um miojo, eu não estou vendo absolutamente nada. Mas lembra que eu disse para vocês que é um feixe de células fusiformes e elas vão ser entrelaçadas e elas possuem esse núcleo alongado? Percebam que essas células aqui são células fusiformes de núcleo bem alongado, que lembram vírgulas, todas entrelaçadas pelas fibras colágenas, nesse esquema que de fato lembra um miojo. Mas aqui o termo técnico, esse que vocês precisam aprender a colocar, eu tenho feixes de células, essas células elas são bem alongadas, bem onduladas, formando essa vírgula, né? E elas estão entrelaçadas pelas fibras colágenas. Se eu aproximar bem, eu não sei, claro, não trouxe aqui, eu vou ver presença de mastócitos. E aí, configurando, ajudando a confirmar ainda mais o diagnóstico de neurofibroma. Tá? Na estomatologia, vocês vão ver a neurofibromatose, que é super importante, mas aqui na pato, por enquanto, vamos ficar no neurofibroma. No schwannoma, que também é uma lesão de neural, o que diferencia do neurofibroma? Porque no schwannoma eu tenho 2 padrões de apresentação. O primeiro deles é o Antoni-A, a gente chama de Antoni-A, que seria um arranjo organizado, um arranjo em paliçada. Esse arranjo em paliçada, a gente vai ver que ele possui áreas centrais, que são áreas amorfas, acelulares. Aqui eu tenho um nome específico também, que eu chamo de corpos de Verocai. Vou mostrar na lâmina. E tem o padrão Antoni-B, que ele é muito menos celular, tem menos células, ele é muito desorganizado. Não lembra nenhum neurofibroma, porque o neurofibroma, por mais que seja aquele feixe entrelaçado, ele ainda tem a sua certa organização, porque ele vem entrelaçando nas fibras.
olha a lâmina do schwannoma. Para mim, uma das lâminas mais bonitas da patologia. Eu tenho dois padrões aqui. Um padrão central, em que eu tenho maior coloração e eu tenho uma organização muito lógica aqui. Eu tenho células empaliçadas, células de Schwann empaliçadas, exatamente o que eu descrevi lá. As células de Schwann nesse arranjo empaliçada. E percebam que eles formam áreas centrais que são acelulares. Essas áreas centrais eu vou chamar de corpos de Verocai, que são exatamente essas áreas que eu estou circulando aqui. E aqui eu formo um padrão Antony A, tá? Existe aqui, ó, desse lado, nesse lado, mas não há essa organização. As células estão dispostas, mas elas estão desorganizadas, e eu tenho muito menos célula que aqui. E aí, aqui na setinha mostrando o corpo de Verocai, e aqui nesse cantinho, por exemplo, eu vejo que não há essa formação de corpos de Verocai, não há essa organização nesse arranjo empaliçada. Logicamente, então eu tenho um padrão muito mais desorganizado e com muito menos células, formando então um padrão Antony B do schwannoma. O que eu tenho que saber do schwannoma? Que há um padrão de organização diferente. Dois padrões, Antony A, organizado, muito celularizado, e aí a gente tem que saber da organização empaliçada, dos corpos de Verocai, e o Antony B, menos celularizado e o que? Mais desorganizado. Isso é importante saber diferenciar bem e ter essa noção boa para você chegar na lâmina e identificar logo onde tem um padrão Antony A e onde tem um padrão Antony B. O tumor de células granulares, por outro lado, eu vou ter uma proliferação no tecido conjuntivo de células poligonais com um núcleo picnótico, bem eosinofílico, e essas células elas têm um citoplasma globular e bem granular. Tá? São células que possuem bastante grânulos em seu citoplasma, e vocês conseguem ver isso daqui. Esse núcleo, então, essas células aqui são chamadas de células granulares, obviamente, por possuir esses grânulos. Só, gente, assim, é uma lâmina fácil, a gente consegue ver bem nitidamente essas células, é como se fosse assim, eu estou vendo um conjuntivo repleto de célula granular, isso aqui não é tecido conjuntivo, eu estou vendo um epitélio, estou vendo uma alteração, um parênquima aqui lotado de célula granular, tumor de células granulares. Acontece que existe uma lesão chamada de epúlide congênita do recém-nascido, que vocês viram na aula, que ela também apresenta histopatologicamente a mesma configuração. A mesma configuração do tumor de células granulares, histopatologicamente, é a configuração da epúlide congênita do recém-nascido, que nasce com o bebê, diferentemente do tumor de células granulares, que se desenvolve no decorrer da vida do paciente. Só que o que vocês precisam pegar é o pulo do gato. O que vai diferenciar histopatologicamente uma epúlide congênita de um tumor de célula granular? Primeiro, gente, o tumor de células granulares apresenta, em sua grande maioria, uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa. E é a primeira vez que vocês ouviram esse termo na patologia, né? Que é essa hiperplasia que parece que o epitélio invade o conjuntivo, mas a gente sabe que ele não está invadindo. Por isso, pseudoepiteliomatosa. Enquanto que na epúlide congênita, o epitélio ele tende a ser mais atrófico, ele é um epitélio atrófico. O tumor de células granulares, né, por ser derivado, por ter essa origem neural muito forte, ele possui a proteína S100 positiva. E o epúlide congênita, por não ser de origem neural, ela não é de origem neural, ela tem o S100 negativo, que é uma proteína de marcação para lesões neurais. Tá? E aí ela tem essa negatividade para a proteína S100, enquanto o tumor de células granulares tem positividade para a proteína S100. Ok? Bom, gente, é uma aula que eu foquei mais no histopatológico, não quis aqui entrar muito em clínica, assim como foram nas doenças dermatomucosas. Percebam que cada videoaula eu foco nos assuntos mais importantes. Quanto nas doenças dermatomucosas, a gente focou muito na etiopatogenia, que é fundamental. Aqui eu foquei muito na histopatologia.
E na hiperplasia fibrosa, no granuloma piogênico, lá nas hiperplasias gestacionais, é muito importante vocês verem o clínico. Então, por isso foi uma videoaula um pouco mais clínica também, assim como foi a aula de vocês lá na patologia, que também foi um pouco mais clínica. E o laboratório de patologia, que foi minuciosamente descrito, porque é a base de tudo que vocês estão vendo aqui agora. Então, assim, a próxima videoaula é um pouco cansativa e grande também, porque a gente vai abordar todo o conteúdo de infecção. Infecção fúngica, infecção viral, infecção bacteriana. E é importante que vocês todos estejam atentos para revisar todos os conteúdos, aquilo que eu achei e os professores acharam também mais importante para colocar aqui para vocês.